A avó da minha mãe compartilha o medo que sentiu com a mula sem cabeça na fazenda. Fazenda estava envolta em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante de um grilo solitário. Clara, uma jovem de cabelos cacheados que refletiam a luz do sol, estava remexendo em um velho baú no sótão empoeirado. Um relâmpago de curiosidade a atingiu quando seus dedos tocaram um objeto em couro desgastado. Era o diário de sua avó, um relicário de segredos guardados por décadas. Com cautela, Clara abriu a capa, e as páginas amareladas pareciam sussurrar histórias esquecidas. A avó sempre disse que a mula sem cabeça andava pela fazenda à noite. Clara leu em voz alta, sua voz mal ecoando na escuridão do sótão. A atmosfera se tornava mais densa a cada palavra, e um arrepio subiu pela sua espinha. O diário estava cheio de relatos inquietantes. Sua avó, ainda criança, descrevia noites em que a criatura aparecerá, relinchando e causando pânico entre os moradores. À medida que Clara devorava, cada relato parecia mais real, mais palpável. Clara sentiu um nó na garganta e um peso no peito. O que estava oculto atrás do mito da mula? Havia algo mais? Os ventos começaram a uivar, e as janelas tremiam. Ela prosseguiu, cada linha trazendo um novo mistério à tona. O diário mencionava também um segredo obscuro envolvendo sua mãe. Algo relacionado a um pacto não cumprido. Clara parou, o medo gripando seu estômago. A lua cheia invadia o sótão, iluminando seu rosto enquanto ela lutava para entender. Seria possível que a assombração fosse mais do que uma lenda? O silêncio era profundo, mas subitamente ouviu um barulho vindo de fora. Um barulho familiar. Algo que parecia ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. Passos pesados e relinchos distantes. Clara congelou. O que ou quem estaria ali? Sua mente girava com perguntas e a urgência da descoberta. O que a mula sem cabeça realmente queria? E por que sua mãe parecia tão afetada por essa história? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara congelou, o coração batendo como um tambor ensandecido. Os passos se aproximavam, e a luz da lua parecia piscar, como se a própria noite estivesse nervosa. Era um som que espremia a coragem de sua alma, misturando a excitação com o terror. O que ou quem poderia estar ali? O barulho cresceu. Um relincho ensurdecedor cortou a quietude, e a porta do sótão rangeu, abrindo lentamente. Clara sentiu o ar fugir do peito. Mas não era uma criatura fantasmagórica que emergia das sombras. Era sua mãe, Ana. Com os olhos arregalados e a respiração acelerada, ela se atirou para dentro do sótão, insistindo que Clara se afastasse da ventania escura. Clara, não leia isso. Você não deve saber. A voz de Ana estava engasgada, embargada por uma emoção intensa que Clara nunca tinha visto antes. Como se o diário fosse um portal para uma dor guardada há muito tempo. Mas, mãe, é sobre a mula sem cabeça. É sobre você. Clara exclamou, meio surpresa, meio confusa. Tem algo com você que não me contou.
Ana deu um passo para trás, a expressão de susto se transformando em desespero. Isso não é só uma história, Clara. É nossa herança maldita. A mula sem cabeça não é o que você pensa. Antes que pudesse terminar, a janela estalou e um vento cortante invadiu o sótão, fazendo os papéis do diário voarem. Nas páginas desordenadas, uma palavra saltou aos olhos de Clara: pacto. E não era apenas isso. A imagem da mula começava a tomar forma em sua mente, não mais como um símbolo de medo, mas como um eco de algo profundo e pessoal. A mágoa nos olhos de sua mãe revelava mais que apenas terror. Era uma reflexão de culpa. Mãe, o que você fez? Clara perguntou, a voz tremendo. A cada palavra, um novo peso se acumulava sobre suas costas. Ana hesitou, os lábios trêmulos, como se estivesse lutando com as correntes do passado. Foi um erro. Um erro que pode ter condenado nossa família por gerações. Um silêncio gelado tomou conta. Então, de repente, o som de cascos fortes reverberou, intensificando a tensão. Não era só um barulho distante. Era forte, inegavelmente próximo. Clara se virou para a janela. O que ela viu paralisou seu corpo. Uma enorme sombra se projetava sob a luz da lua. A mula sem cabeça estava ali, bem diante dela. Mas não era apenas a lenda. Era algo bem mais sinistro. A criatura soltou um relincho gutural, quase humano. Um som que atravessou a alma. Nesse instante, Clara viu algo em seu interior. Uma conexão. Lembrou-se de velhas histórias, de murmúrios entre seus avós. Havia algo dentado no destino. Algo que ligava a mula à sua família. A mula estava ali para aliviar uma dor, uma dívida, uma história não contada que precisaria ser revelada. Mãe, o que você fez? Clara repetiu, sentindo um nó crescer na garganta. Sua mãe não respondeu, apenas a encarou, os olhos cheios de lágrimas, refletindo uma dor que parecia muito maior do que qualquer terror que a criatura pudesse causar. Precisamos ir, Ana gritou, puxando Clara para longe da janela. Mas antes que pudessem se mover, a porta do sótão se fechou violentamente, presa por algo invisível. A mula não era um mero espectro. Era a manifestação de um passado sinistro, um aviso de que agora não havia mais como fugir. Cada batida de seu coração parecia ecoar com a força da verdade prestes a despedaçar sua realidade. O que sua mãe realmente havia feito? O que a mula realmente queria? O tempo estava se esgotando e Clara já não sabia em quem confiar. Um novo mistério a cercava e as respostas se escondiam nas sombras mais profundas da fazenda. Clara e Ana estavam paralisadas. A tensão no ar era palpável. A porta do sótão estava trancada por algo que parecia ter vida própria. O relincho da mula sem cabeça ecoava do lado de fora, e a luz da lua iluminava o quarto como um aviso. Clara sentiu um frio na espinha, mas havia algo mais profundo em sua mente. Um misto de curiosidade e medo paralisante. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou, tentando conter a voz trêmula. Ana olhou para a janela como se a criatura estivesse lá, esperando. O desespero em seu olhar era claro. Precisamos sair. O que você leu não pode saber, Ana gritou novamente, olhando de um lado para o outro como se esperasse que uma saída mágica aparecesse. Mas onde estavam as respostas? O diário estava ao chão, com suas páginas agitando de forma frenética. O ar parecia se tornar mais espesso, e a verdade estava prestes a ser revelada. Antes que Clara pudesse questionar mais, algo mudou. Um impacto forte fez a porta tremer. Uma energia quase palpável preenchia o espaço.
O diário começou a brilhar. Uma luz dourada irradiou do livro e suas páginas abertas. Clara fez uma oração silenciosa para que a situação se resolvesse. Mas, em vez disso, a luz crescia. A mula sem cabeça relinchou novamente, e a escuridão ao redor da casa começou a se agitar, como se a própria fazenda estivesse viva. De repente, as paredes do sótão começaram a se desintegrar, e Clara se preparou para o pior. A luz envolveu tudo, e por um instante viu flashes de memórias de sua mãe. Imagens surpresas. Ana, uma criança correndo pela fazenda, com uma expressão de alegria. Então, tudo ficou sombrio. Clara viu uma cena. Jovens fazendeiros e um ritual. Um círculo marcado no chão. A pressão de uma promessa sendo feita. Não, não pode ser. Clara ofegou, quando a conexão se fez clara. Mas nesse exato momento, a mula irrompeu pela porta do sótão. Não era apenas um espectro, mas um ser com uma presença angustiante e um olhar cheio de dor. Ela não era um monstro a ser temido, mas uma manifestação de algo muito além da compreensão. Não, Clara, não! Ana gritou, mas já era tarde. Algo incomum aconteceu. A mula parou à frente delas e, em vez de atacar, começou a se transformar. O corpo da criatura começou a mudar, crescendo mais humano. Os traços de uma mulher começaram a aparecer ao redor da forma equina. Clara piscou, incrédula. Mãe, o que está acontecendo? Ela estava num estado de choque, assistindo enquanto a mula se revelava como uma pessoa. Corpos trocados se fundiam, e Ana se tornou a forma que a mula abandonou. Os traços familiares da mãe começaram a emergir. Mas havia algo mais. No olhar de Ana, Clara viu uma tristeza profunda. Clara, eu sou a mula, e eu sou você. Nós somos uma só. Ana declarou em um tom trêmulo, enquanto sua forma se solidificava. A conexão esmagadora entre elas fez o chão tremer. A revelação era demais. A mula sem cabeça não era uma maldição, mas um legado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto tentava entender. Então, você fez um pacto, por mim? Assentiu, um pesar imenso em seus olhos. Foi o único jeito de proteger você. As sombras começaram a se agitar novamente, e no centro desse turbilhão, Clara percebeu que o que ela achava que era um histórico de assombração poderia muito bem ser um laço que ligava gerações. O que mais estava oculto entre elas? E se a mula não fosse o pior? E se essa transformação revelasse um novo começo? No que você realmente se tornou, mãe? Clara questionou na urgência, antes que tudo parecesse desmoronar. Enquanto a luz dourada cercava o sótão, a resposta estava prestes a sair de seus lábios. Mas o som de cascos ressoou violentamente do lado de fora, cada batida ecoando um aviso. A conexão estava prestes a ser testada, e Clara sentiu que a verdade. No fundo, ela sabia que precisava descobrir quem eram realmente, mas a mula estava ali. E os segredos não podiam permanecer enterrados. O ar estava pesado, quase sufocante. A transformação da mula estava em sua frente. E o que Clara sentia era uma mistura de terror e confusão. Ana, agora tomando a forma da criatura, a encarava com aqueles olhos cheios de dor. Era um momento de revelação, mas também de um profundo desespero. Precisamos falar sobre isso, Clara, mas agora não é seguro. Ana tentava se recompor, mas sua voz tremia. O som dos cascos continuava do lado de fora, ecoando como um aviso de que algo terrível
estava prestes a acontecer. Clara queria gritar, mas a emoção cortava sua garganta. Mãe, você é a mula! O que isso significa? Clara estava paralisada, tentando processar todo o horror. Ser a mula sem cabeça não era só uma maldição, mas um fardo. E por que aquilo tudo estava acontecendo? Ana hesitou. E foi nesse momento que um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. A porta do sótão se abriu com um baque e um homem alto surgiu na entrada. O coração de Clara disparou. Era alguém que ela nunca esperou ver. Alguém do passado distante. Um rosto que assombrava sua mãe. Era tio Marco, irmão de Ana. A figura dele era imponente e sombria, como um espectro nas sombras. Vocês não deveriam ter aberto esse diário. Marco rosnou, com um olhar fulminante. Ana recuou. Marco, o que você está fazendo aqui? A voz de Ana era quase um sussurro. Clara não sabia o que pensar. Por que Marco estava tão furioso? O homem não alegava qualquer plano de absolvição. Ele simplesmente não parecia estar feliz em ver Clara e Ana lá. O pacto precisa ser cumprido. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele avançou, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer com isso? Que pacto? Mas antes que pudesse perguntar, algo inesperado aconteceu. Com um gesto abrupto, Marco atirou algo em direção a Clara. Um objeto escuro e duro que deslizou pelo chão. Clara se abaixou para pegar e, ao tocar, uma onda de lembranças e emoções a tomou de assalto. Era uma corrente grossa e antiga, com marcas e símbolos estranhos. Ao tocar, ela viu flashes de memórias. Pessoas, rituais, gritos. Um passado sombrio que ela não compreendia. Deixe isso! O que você fez? Ana gritou, e Clara viu o medo crescer nos olhos da mãe. Mas era tarde demais. O poder da corrente parecia chamá-la, puxando-a em direção a uma verdade obscura. Sua mente girava. As histórias contadas, o terror da fazenda. Tudo reverberava com a loucura de uma ancestralidade perdida. Ele fez um pacto e agora quer que vocês o cumpram, disse Marco, a fúria crescendo em sua voz. Ele quer sua alma, Clara. Você não pode se deixar levar. Clara estremeceu. O que estava acontecendo? O desespero quase a fez chorar. Mãe, o que é isso? O que você fez de verdade? Clara perguntou, a dor e a confusão pulsando em seu peito. Ana estava em choque. A expressão dela estava cheia de medo. Era como se ela tivesse sido desmascarada de uma mentira que carregava há anos. Foi para proteger você, Clara. O pacto era uma promessa de proteção, mas agora ele voltou e quer cobrar. Ana se virou para Marco. A força da sua voz voltou, mas apenas em um sussurro tremula. Você não pode levar minha filha, Marco. Isso não é mais o seu jogo. Os cascos do lado de fora soavam cada vez mais altos. A mula sem cabeça não era só uma lenda. Ela estava ali para buscar algo. Uma dívida antiga. Algo que ligava suas almas à terra que pisavam. Clara sentiu como se a própria fazenda estivesse viva. Como se os sussurros do passado conseguissem falar. Não podemos mais ficar aqui. O que você nos escondeu? Marco avançou novamente, mas Ana se colocou à frente de Clara. Você não tocará nela. E nesse momento de tensão intensa, algo absurdamente estranho aconteceu. Marco parou abruptamente. Seu rosto ficou pálido. Ele olhou por cima do ombro, os olhos arregalados como se visse algo que mexia com sua essência. Começou a vir uma luz forte da janela, uma luz dourada que crescia como uma tempestade a ponto de estourar. O que estava acontecendo? O chão começou a vibrar, e uma sensação poderosa
de algo que estava prestes a acontecer tomou conta de todos ali. Clara sentiu seu coração disparar novamente. O que mais estava escondido? Precisamos ir, agora, Ana ordenou, pegando na mão de Clara, e elas começaram a recuar. Mas Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. O que elas iriam descobrir juntas, agora, não seria apenas uma luta contra a lenda da mula. Era uma luta por suas vidas, seus segredos e toda a verdade que estava enterrada. Clara olhou para a corrente. Estava quente nas suas mãos e se perguntou: quem somos, realmente? Enquanto tudo ao redor dela se tornava cada vez mais caótico, uma única certeza brotou em sua mente. O verdadeiro terror não era a mula, mas tudo que ela representava. E agora, o verdadeiro jogo tinha apenas começado. O ar estava pesado, quase sufocante. A transformação da mula estava em sua frente, e o que Clara sentia era uma mistura de terror e confusão. Ana, agora tomando a forma da criatura, a encarava com aqueles olhos cheios de dor. Era um momento de revelação, mas também de um profundo Precisamos falar sobre isso, Clara. Mas agora não é seguro. Ana tentava se recompor, mas sua voz tremia. O som dos cascos continuava do lado de fora, ecoando como um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Clara queria gritar, mas a emoção cortava sua garganta. Mãe, você é a mula. O que isso significa? Clara estava paralisada, tentando processar todo o horror. Ser a mula sem cabeça não era só uma maldição, mas um fardo. E por que aquilo tudo estava acontecendo? Ana hesitou, e foi nesse momento que um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. A porta do sótão se abriu com um baque, e um homem alto surgiu na entrada. O coração de Clara disparou. Era alguém que ela nunca esperou ver. Alguém do passado distante. O rosto que assombrava sua mãe. Era tio Marco, irmão de Ana. A figura dele era imponente e sombria, como um espectro nas sombras. Vocês não deveriam ter aberto esse diário, Marco rosnou, com um olhar fulminante. Ana recuou. Marco, o que você está fazendo aqui? A voz de Ana era quase um sussurro. Clara não sabia o que pensar. Por que Marco estava tão furioso? O homem não alegava qualquer plano de absolvição. Ele simplesmente não parecia estar feliz em ver Clara e Ana lá. O pacto precisa ser cumprido. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele avançou, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer com isso? O desespero quase a fez chorar. Mãe, o que é isso? O que você fez de verdade? Clara perguntou, a dor e a confusão pulsando em seu peito. Ana estava em choque. A expressão dela estava cheia de medo. Era como se ela tivesse sido desmascarada de uma mentira que carregava há anos. Foi para proteger você, Clara. O pacto era uma promessa de proteção, mas agora ele voltou e quer cobrar. Ana se virou para Marco. A força da sua voz voltou, mas apenas em um sussurro trêmulo. Você não pode levar minha filha, Marco. Isso não é mais o seu jogo. Os cascos do lado de fora soavam cada vez mais altos. A mula sem cabeça não era só uma lenda. Ela estava ali para buscar algo, uma dívida antiga, algo que ligava suas almas à terra que pisavam. Clara sentiu como se a própria fazenda estivesse viva, como se os sussurros do passado conseguissem falar. Não podemos mais ficar aqui. O que você nos escondeu? Marco avançou novamente, mas Ana se colocou à frente de Clara. Você não tocará nela. E nesse momento de tensão intensa, algo absurdamente estranho aconteceu. Marco parou abruptamente. Seu rosto ficou pálido. Ele olhou por cima do ombro, os olhos arregalados,
como se visse algo que mexia com sua essência. A luz começou a vir da janela, crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Clara sentiu seu coração disparar novamente. O que estava acontecendo? De repente, um grito cortou a noite como uma faca afiada. Era a voz de alguém conhecido. Ana, Clara. Era Carlos, o marido de Ana. Alguém que Clara achava estar em casa, dormindo. O que ele estava fazendo ali? A tensão cresceu. A presença dele era como uma onda, arrastando todos para uma nova realidade. Não! O que você está fazendo aqui? Ana gritou, mas a preocupação dela era palpável. Carlos era o que menos esperavam ver nesse caos. Eu vim acabar com isso. Chega de segredos. Vocês não vão mais me esconder a verdade. As palavras de Carlos eram um golpe em meio ao turbilhão. Ele estava tão alterado que Clara mal reconhecia aquele homem que sempre foi amoroso e calmo. Carlos, você não entende. Ana tentou se manifestar, mas Marco interveio. Ele sabe. Ele esteve lá e viu tudo. Clara sentiu um nó na garganta. O que quer que tivesse acontecido no passado, agora se transformava em uma tempestade de segredos revelados. Do que vocês estão falando? Clara perguntou, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Foi ele quem fez o pacto. Marco acusou. Ele fez um acordo com a mula e não avisou a Ana. Ele é parte da maldição. As palavras dele ressoaram no sótão como um golpe mortal. Cada um deles congelou e a luz dourada começou a pulsar mais forte. Clara olhou para Carlos, buscando uma explicação. Mas a verdade se apresentava diante dela com toda a crueza. A mágica, a dor, a responsabilidade, tudo ligado a ele. Carlos, o que você fez? A voz de Clara era quase um sussurro. Eu só queria proteger a minha família. A mula veio atrás de mim. O desespero de Carlos era real, mas Clara já não sabia em quem acreditar. Era tudo uma teia de enganos, e a linha entre o certo e o errado estava se apagando. Que mundo era aquele, onde a verdade se escondia dentro de um pacto que agora ameaçava a vida dela? O passado estava vivo e exigia sacrifícios. O que mais Clara não sabia? A mula sem cabeça lutava por algo que não era só a história deles. Era uma luta colossal entre o amor e a traição. E na fração de um segundo, tudo poderia mudar de novo. Clara ficou paralisada, tentando processar a ideia de que Carlos, o homem que sempre conheceu como amoroso e gentil, estava no meio de algo tão sombrio. O ambiente estava carregado, como se até a luz estivesse trêmula de tanta tensão. O pulsar do diário ao fundo parecia ser o coração de todo aquele mistério, pedindo para ser ouvido, para revelar mais verdades que estavam ocultas. Mãe, como assim? Ele fez um pacto? Clara questionou, o medo escorrendo pela sua voz. Os olhos de Ana refletiam desespero, e Clara começou a perceber que o que estava em jogo era muito maior do que imaginava. Clara, você não entende. Ana começava a explicar. Mas Carlos não permitiu. Chega! Precisamos enfrentar isso agora. Sua voz era um grito carregado de emoção, mas o desespero nos olhos dele começou a derreter a segurança que Clara tinha. Eu não fiz um pacto. Eu prometi proteger a nossa família, mas agora eu só quero que isso acabe. O caos da situação levou Clara a olhar novamente para Marco, que estava cada vez mais agressivo. Ele parecia pronto para atacar, os músculos tensos, o rosto vermelhado de raiva. O som dos cascos continuava pesado do lado de fora,
como se a própria fazenda estivesse assistindo ao confronto, prestes a desmoronar. Vocês estão presos em um ciclo. A mula vem para lembrá-los do que não foi feito. Carlos, você prometeu um futuro. Agora ela veio cobrar. Marco vociferava, apontando para a janela, onde a sombra da mula parecia se agitar. Clara sentiu que o mundo estava prestes a desabar. A verdade, que deveria libertá-los, estava apenas aprofundando a confusão. Dizem que a mula sem cabeça busca almas. Mas o que mais ela quer? Clara perguntou, agora com a voz trêmula. De repente, um grito cortou a noite, fazendo todos pararem. Era a voz de uma criança. Clara se virou, o coração despedaçando. É a Sofia. A mente de Clara disparou. Sofia, a sua irmãzinha. O que ela estava fazendo ali? Não, isso não pode estar acontecendo. Ana gritou, a expressão dela se transformando em pânico. Clara correu até a janela, e o legume do medo fazia seu estômago se contorcer. A mula não era só uma lenda. Ela estava ali, relinchando e chamando suas memórias. A sombra começou a se solidificar, revelando um corpo familiar. Clara ficou em choque. As formas se transformaram em visões de infância. Clara viu a imagem de Sofia, com um pigarro de medo e os olhos arregalados. Era como se a mula estivesse guardando uma verdade ainda mais profunda. Não, não, não. Clara murmurou, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar. O que eles haviam escondido, que poderia juntar Sofia a essa sombra? Ela sentiu um nó na garganta, lágrimas prestes a escorregar. Ela não pode saber. O que você fez, Carlos? O que você escondeu de nós? Clara gritou, compreendendo lentamente que a conexão estava além da mula. Era uma teia de segredos envolvendo sua família. Carlos parecia ter um colapso. Seu rosto agora pálido. Eu fiz por amor a vocês. A mula. Suas palavras se perderam. O ar ao redor deles ficou tenso, e uma luz dourada irrompeu do diário, claramente respondendo à sua vulnerabilidade. O rugido da mula quebrou o silêncio pela primeira vez. Uma força que reverberava nas paredes. A sombra da criatura começou a se transformar novamente, mas não em uma silhueta de horror. Era uma figura familiar. Não! O que está acontecendo? Ana exclamou, assustada. Mas Clara, em choque, já sabia. As verdades estavam prestes a romper o que restava da sua família. É como se tudo o que eu temia estivesse prestes a acontecer e... não posso. Clara estava quase gritando, mas a luz ficava cada vez mais clara. Sofia estava ali, frente à mula. Não, não. Essa não era uma proteção. Era uma armadilha. E mesmo assim, Clara se perguntava se Sofia saberia a verdade de seu passado. Por um breve momento, o mundo pareceu girar lentamente. Clara estava prestes a perder tudo o que tinha. Sabe-se lá qual seria o próximo movimento da mula, o próximo passo de Carlos. A luz brilhava intensamente, e antes que qualquer coisa fizesse sentido, houve um estrondo. A porta do sótão explodiu, e em um último destroço, Clara viu todas as certezas se desvanecerem. O que estava escondido ali? O que mais poderia ser revelado? O mistério só havia começado, e agora todas as cartas estavam na mesa. Clara ficou paralisada, tentando processar a ideia de que Carlos, o homem que sempre conheceu como amoroso e gentil, estava no meio de algo tão sombrio. O ambiente estava carregado, como se até a luz estivesse trêmula de tanta tensão. O pulsar do diário ao fundo parecia ser o coração de todo aquele mistério, pedindo para ser ouvido, para revelar mais verdades que estavam ocultas. Mãe, como assim? Ele fez um pacto? Clara questionou, o medo escorrendo pela sua voz. Os olhos de Ana refletiam desespero, e Clara começou a perceber que o que estava em jogo
era muito maior do que imaginava. Clara, você não entende. Ana começava a explicar, mas Carlos não permitiu. Chega! Precisamos enfrentar isso agora. Sua voz era um grito carregado de emoção, mas o desespero nos olhos dele começou a derreter a segurança que Clara tinha. Eu não fiz um pacto. Eu prometi proteger a nossa família, mas agora eu só quero que isso acabe. O caos da situação levou Clara a olhar novamente para Marco, que estava cada vez mais agressivo. Ele parecia pronto para atacar. Os músculos tensos, o rosto vermelhado de raiva. O som dos cascos continuava pisado do lado de fora, como se a própria fazenda estivesse assistindo ao confronto, prestes a desmoronar. Vocês estão presos em um ciclo. A mula vem para lembrá-los do que não foi feito. Carlos, você prometeu um futuro. Agora ela veio cobrar. Marco vociferava, apontando para a janela, onde a sombra da mula parecia se agitar. Clara sentiu que o mundo estava prestes a desabar. A verdade, que deveria libertá-los, estava apenas aprofundando a confusão. Dizem que a mula sem cabeça busca almas. Mas o que mais ela quer? Clara perguntou, agora com a voz trêmula. De repente, um grito cortou a noite, fazendo todos pararem. Era a voz de uma criança. Clara se virou, o coração despedaçando. É a Sofia! A mente de Clara disparou. Sofia, a sua irmãzinha. O que ela estava fazendo ali? Não, isso não pode estar acontecendo! Ana gritou, a expressão dela se transformando em pânico. Clara correu até a janela, e o legume do medo fazia seu estômago se contorcer. A mula não era só uma lenda. Ela estava ali, relinchando e chamando suas memórias. A sombra começou a se solidificar, revelando um corpo familiar. Clara ficou em choque. As formas se transformaram em visões de infância. Clara viu a imagem de Sofia, com um pigarro de medo e os olhos arregalados. Era como se a mula estivesse guardando uma verdade ainda mais profunda. Não, não, não. Clara murmurou, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar. O que eles haviam escondido que poderia juntar Sofia a essa sombra? Ela sentiu um nó na garganta, lágrimas prestes a escorregar. Ela não pode saber. O que você fez, Carlos? O que você escondeu de nós? Clara gritou, compreendendo lentamente que a conexão estava além da mula. Era uma teia de segredos envolvendo sua família. Carlos parecia ter um colapso, seu rosto agora pálido. Eu fiz por amor a vocês, a mula. Suas palavras se perderam. O ar ao redor deles ficou tenso, e uma luz dourada irrompeu do diário, claramente respondendo à sua vulnerabilidade. O rugido da mula quebrou o silêncio pela primeira vez. Uma força que reverberava nas paredes. A sombra da criatura começou a se transformar novamente. Mas não em uma silhueta de horror. Era uma figura familiar. Não! O que está acontecendo? Ana exclamou assustada. Mas Clara, em choque, já sabia. As verdades estavam prestes a romper o que restava da sua família. É como se tudo o que eu temia estivesse prestes a acontecer e... Não posso. Clara estava quase gritando, mas a luz brilhava intensamente. Sofia estava ali, frente à mula. Não, não. Essa não era uma proteção, era uma armadilha. E mesmo assim, Clara se perguntava se Sofia saberia a verdade de seu passado. Por um breve momento, o mundo parecia girar lentamente. Clara estava prestes a perder tudo o que tinha. Sabe-se lá qual seria o próximo movimento da mula, o próximo passo de Carlos. A luz brilhava intensamente e antes que qualquer coisa fizesse sentido, houve um estrondo. A porta do sótão explodiu e em um último destroço, Clara viu todas as certezas se desvanecerem.
O que estava escondido ali? O que mais poderia ser revelado? O mistério só havia começado e agora todas as cartas estavam na mesa. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em estado de choque. Uma figura emergiu da escuridão que envolvia a casa. Uma mulher. Os cabelos longos e brancos esvoaçavam como se um vendaval estivesse em seu corpo. E assim que ela deu um passo à frente, todos se calaram. A atenção completamente voltada para ela. Era a avó de Clara, aquela que havia compartilhado histórias sobre a mula e que supostamente estava morta há anos. Mãe? Ana sussurrou, sem acreditar, sua voz um misto de alívio e incredulidade, enquanto o olhar de Clara fixava-se na avó, repleta de segredos e sabedoria. A mula sem cabeça não veio apenas cobrar, ela veio nos unir. Vocês precisam entender o que aconteceu, a avó disse, sua voz forte e clara, cortando o silêncio que pairava sobre todos. E aí, a revelação surgiu como um raio. Sofrendo por um passado trágico, a avó não era apenas uma testemunha, ela era a parte essencial do pacto que unia suas vidas e carregava uma carga que afetava a próxima geração. Clara sentiu sua cabeça girar. Como assim? E a presença de Sofia estava dando origem a mais perguntas do que respostas. O passado grudava em suas almas como um grilhão. Você também fez um pacto? A pergunta de Ana saiu como um rosnado, o veneno de traição escapando de suas bocas. A avó sorriu, mas não era um sorriso tranquilo. A mula é a condição para que sua família se mantenha unida. Os erros de gerações precisam ser corrigidos e a verdade finalmente vem à luz. O que isso significava? Clara sentia um medo intenso e, ao mesmo tempo, uma faísca de esperança. O passado estava se revelando, mas o que mais estava escondido? Elas eram prisioneiras e também guardiãs do mesmo segredo. A mula não queria apenas cobrar, ela buscava libertar. Mas de quem? E quem seriam elas, afinal, quando a realidade se fundisse com a lenda que moldava suas vidas? O que restava agora? A avó de Clara fixou o olhar em cada um deles, como se estivesse pesando palavras que poderiam mudar tudo. A mula sem cabeça não veio apenas cobrar, ela veio nos unir. Vocês precisam entender o que aconteceu. Clara sentiu seu coração disparar. O que sua avó estava dizendo? Mas antes que pudesse digerir essa informação, Sofá entrou na sala, seu rosto atônito. Mãe, cadê a mamãe? A voz dela era um eco da inocência. Ana gritou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Clara correu até a irmã, enquanto o caos aumentava. A mula relinchava do lado de fora, e a tensão no ar parecia cortar como uma faca. Ela está bem, querida. Estava apenas um pouco longe, Ana disse, mas seus olhos traíam o desespero. Precisamos sair daqui. E de repente, o ambiente se acalmou abruptamente. A avó deu um passo à frente. Não podem sair. Não ainda. A conexão entre nossa família precisa ser quebrada antes de tomarmos qualquer ação. Sofia não pode estar aqui. Ela é o núcleo do nosso passado. E então, numa fração de segundo, algo deu errado. Um barulho ensurdecedor sacudiu a fazenda. A mula, agora com uma força indescritível, apareceu na porta, e todos pararam em choque. A sombra dela parecia mais ameaçadora do que nunca, os cascos batendo como relâmpagos na terra. Mas algo mais aconteceu. Uma luz estonteante começou a brilhar do diário. Todos viraram-se para ele, testemunhando um brilho dourado se espalhar, tomando forma de figuras e sombras do passado. Não! O que você está fazendo?
Marco gritou, mas a luz se intensificou, como se estivesse invocando almas esquecidas. Um papel grudou no chão, e ao puxar, Clara viu um nome escrito. Isadora. Ela piscou confusa. Isadora? Quem é Isadora? Perguntou. O ambiente estava pesado, e a mula relinchava, como se estivesse respondendo. Ana olhou para a avó, horrorizada. Não pode ser, isso não é possível. Seus olhos estavam arregalados, e sua voz mal saía. A avó gritou. Vocês não podem ignorar. Isadora é o que nos une, a verdadeira razão do pacto. Clara, você é a reencarnação dela. As palavras dela cortaram o ar como um gume afiado. Clara ficou paralisada. Reencarnação? O que isso significava? Sua mente girou. Como isso era possível? Não, isso não pode ser verdade. Ana começou a chorar, mas a avó continuou. Sua mãe não sabia, mas você sempre teve a essência dela. Você é a chave para quebrar isso. Mas a mula precisa de você. Num ápice de compreensão, Clara finalmente percebeu a conexão entre todas aquelas histórias. Mas, em um momento cúbico, ela olhou para a mula e viu não um espectro, mas uma criatura carregando a dor de um legado. O que você quer de mim? Perguntou, a voz tremendo. Mas antes que pudesses responder, um grito cortou a noite. Era Sofia. Mãe, não consigo me mexer. Ouvindo isso, Clara se virou, e o mundo pareceu girar. A luz do diário piscou e a mula avançou para Sofia, como se estivesse atraindo a criança para um destino desconhecido. Não, não, não! Clara gritou, segurando a mão de sua irmã. Mas segurar não era suficiente. O ar estava espesso de consequências. Nesse momento, a verdadeira natureza da mula foi revelada. Ela não era apenas um símbolo de medo, mas um guardião de segredos incompreensíveis. Clara percebeu que tudo o que pensava saber estava prestes a ser arruinado. Vocês têm que decidir. Agora, a avó gritou. O que está em jogo é mais do que a história de uma gerações. É o futuro que você vai escolher. Clara sentiu o nó se apertar na garganta. O que você quer de mim? A pergunta saiu, mas a resposta poderia mudar tudo. A escolha estava em suas mãos, e a luz do diário intensificava a urgência. O que ela realmente poderia fazer? E o que isso significava para a família dela? A mula emitia um grito agonizante, e o tempo parecia parar. Tudo agora dependia de uma decisão. E Clara não sabia em quem confiar. Clara sentiu a intensidade da situação crescer como uma tempestade prestes a estourar. O olhar da avó, as palavras ressoando em sua mente. Você é a reencarnação dela. Um frio percorreu seu corpo. O que isso significava? E a presença de Sofia ali, a irmãzinha, cercada por esse caos. A mula relinchou alto, ecoando o desespero deles. A sombra dela parecia mais ameaçadora do que nunca. Os cascos batendo na madeira como um tambor de guerra. Clara respirou fundo, lutando contra o pânico que ameaçava engoli-la. O que estava em jogo era muito maior do que podiam imaginar. E cada segundo contava. Precisamos sair! Ana gritou, puxando Sofia para mais perto. Mas a avó a deteve com um gesto. Não ainda. Vocês não entendem. As palavras da avó criaram um eco no sótão, onde a luz dourada do diário pulsava como um coração batendo forte, chamando atenção. A mula avançava, relinchando com uma força brutal. Clara viu a luz em seus próprios olhos refletir o medo. Mas então, a sombra da criatura começou a se contorcer, a se transformar. O que estava acontecendo?
O chão tremeu novamente, e num gesto inesperado a mula parou. Uma nuvem esvoaçante, como fumaça, surgiu entre elas. E antes que alguém pudesse compreender, a forma da mula se dissipou, revelando uma figura humana. Clara piscou, tentando entender. A luz se intensificou e deu lugar a uma mulher, cheia de poder. Era Isadora, seu passado encarnado diante dela. Sou eu quem precisa de vocês, a mulher disse, e a voz dela tinha uma profundidade que parecia abalar todos ali. Precisamos quebrar este ciclo. Você é a verdadeira mula sem cabeça? Ana sussurrou, aterrorizada. Sim e não. Sou Isadora, mas sou também o peso que sua família carrega, respondeu a mulher, enquanto a voz de Clara se encolhia, como se a verdade a estivesse ferindo. Eu carreguei a maldição, a dor da nossa linhagem. Isadora continuou. Cada geração precisou suportar os erros, mas uma nova chance está em suas mãos. Clara sentiu o nó na garganta apertar. A ideia de se tornar algo maior, algo além delas, era aterradora. Mas em meio ao caos, um pensamento surgiu. O que a avó sabia de realmente? O que Isadora queria delas? E quando todos pareciam estagnados, a mula, agora Isadora, fez uma pausa, seu olhar sério e penetrante. Eu não estou aqui apenas para cobrar. Estou aqui para libertar. Mas a tensão ainda pairava. E então, algo inesperado ocorreu. Marco, o irmão de Ana, que havia estado em silêncio até aquele momento, se adiantou. Não! Vocês não podem fazer isso! A voz dele era um rugido, e nas sombras, uma presença que ninguém esperava começou a emergir. A expressão de medo no rosto dele rapidamente se transformou em um sorriso cruel. Eu sou o verdadeiro guardião desse segredo, e vocês nunca vão escapar. O impacto foi esmagador. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? Sua voz quase falhou sob a pressão do terror. A verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada. E Clara percebeu que a conexão que tanto queriam quebrar estava na verdade unida por mentiras profundas. Fui eu quem fez o pacto original. E vocês estão presos nisso. Marco continuou, a adrenalina pulsando enquanto a escuridão parecia se agitar ao seu redor. E agora, vocês vão pagar o preço. Este ciclo vai continuar, e eu não deixarei que vocês fujam. O chão tremeu sob eles, e a sala ficou mergulhada em um caos de gritos. Clara segurou a mão de Sofia, sentindo o desespero se espalhar. O que marcava a história da família não era apenas a mula sem cabeça, mas a presença de Marco, que agora revelava seu verdadeiro papel no ciclo de horrores. As revelações estavam quebrando tudo ao redor, e enquanto as palavras dele ecoavam, Clara sentiu uma nova onda de determinação. Não, nós vamos acabar com isso! Gritou, olhando firmemente para a avó, para Ana, para todos. Temos que reagrupar, precisamos nos unir contra essa maldição. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, a mula deu um passo à frente, seu olhar fixo em Marco. Você está errado. Este ciclo não se alimenta mais do medo. Ele pode ser quebrado. Clara sentiu um tremor na espinha, enquanto todos ali ficavam congelados, aguardando o que viria a seguir. O que estava em jogo era mais do que uma lenda. Era a luta contra um passado sombrio. E naquele momento, enquanto a tensão aumentava e as certezas se desvaneciam, Clara se perguntou se seriam capazes de enfrentar o que estava reservado para a próxima geração. E se o verdadeiro inimigo estivesse mais perto do que imaginavam. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A mula, agora revelada como Isadora, olhava para Marco com um brilho determinado em seus olhos.
A tensão no ar era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. O ciclo precisa acabar, exclamou Isadora, e sua voz ecoou pelo sótão. Marco riu, um som amargo, desesperado. Você acha que pode quebrar algo que está enraizado em nós? Os cascos da mula soaram como um tambor de guerra. Um lembrete de que algo grande estava prestes a acontecer. Clara sentiu o coração acelerar. Tudo o que queria era salvar Sofia. Nós não vamos deixar você fazer mal a ela, gritou, puxando a irmã mais próxima. Ana, com lágrimas nos olhos, começou a se aproximar. A dor estava estampada em seu rosto, mas a determinação também. Isso acaba agora, ela disse, olhando diretamente para Marco. A luz do diário começou a brilhar intensamente, respondendo à tensão crescente. A mula não é sua inimiga, Marco. Você precisa entender isso. Clara gritou, altura com um mix de medo e esperança. A verdade estava se desenrolando diante deles, cada uma das palavras cortando a escuridão como um fio de luz. Marco hesitou, a fúria desvanecendo-se por um momento. Vocês não têm ideia do que estão falando. Sua voz tremia. Eu fiz esse pacto para nos proteger. E isso só trouxe dor. Clara apontou. O ar estava pesado com os segredos que não puderam ser carregados por mais tempo. Isadora caminhou à frente. O que você fez não pode mais ser justificado. O que importa agora é libertar essa família das correntes que você mesmo criou. A intensidade de suas palavras fez o coração de Clara vibrar com força. A decisão estava prestes a ser tomada. De repente, a sombra da mula começou a pulsar, como se sentisse a carga emocional fluir. Clara respirou fundo, focando a energia naquele momento, e gritou: Chega! Vamos nos unir e quebrar essa maldição. Uma luz intensa irrompeu do diário, envolvendo a todos numa onda de calor. Clara viu imagens de gerações passadas, angústias e alegrias, como se o tempo estivesse se desenrolando em um único instante. Esta é a nossa história, e nós temos o poder de mudá-la, gritou, sentindo a força de Isadora fluir por seu corpo. Sofia, com os olhos brilhando de medo, agarrou a mão de Clara. Mãe, o que está acontecendo? Confie em nós, querida. Ana respondeu, a voz firme. Estamos juntos nisso. E sentindo a força coletiva, Clara puxou todos para mais perto. Vamos fazer isso juntos. Marco olhou para eles e algo em seu olhar mudou. A raiva começou a desaparecer, dando espaço para o arrependimento. Talvez eu tenha me perdido no caminho, murmurou, quase inaudível. Mas não sei como desfazer o que fiz. O amor é sempre o caminho certo, Isadora respondeu. O amor é a chave para quebrar o ciclo. A mágoa não pode mais continuar. A luz cresceu. E Clara sentiu seu coração se encher de coragem. A união deles era poderosa. Vamos juntos, então, Clara exclamou. Todos seguraram as mãos, criando um círculo de proteção, e Clara fechou os olhos. Ela sentiu a energia fluir, envolvendo cada alma naquele sótão. Nós somos mais fortes juntos. Vamos libertar nossas famílias. O som da mula retumbou e ecoou, quase como se a própria fazenda estivesse vibrando com a energia coletiva. A luz irrompeu e, num momento de pura conexão, Clara viu uma imagem clara. A mula se transformava, não em um espectro, mas em um símbolo de libertação. Quando a luz finalmente se dissipou, Marco caiu de joelhos, seu olhar cheio de dor e alívio. O que eu fiz? Eu não sabia. Sofia correu para Clara, que abraçou forte. Você tá segura agora, sussurrou, o nó na garganta aliviado.
Ana e Marco trocaram olhares, confiança no futuro brotando entre eles. E Isadora, com um sorriso triste, começou a desaparecer. Obrigado. O coração de Clara se encheu de esperança, mas a mensagem ainda pairava. O ciclo estava quebrado, mas o legado da mula sem cabeça permanecia. A jornada estava apenas começando. E assim, enquanto a família se unia numa nova esperança, Clara sabia que não era o fim. Era apenas o começo de uma nova era, cheia de possibilidades e mistérios que ainda precisavam ser descobertos. Agora, escuta aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!